Olá, meu nome é Tomás. Vamos dar sequência ao nosso estudo. No último vídeo, nós comentamos sobre o exemplo dos apóstolos, que eram pobres, que passaram pelas suas dificuldades econômicas. Vamos continuar o vídeo de hoje vendo outros exemplos além dos apóstolos. Bom, vamos lá. O primeiro exemplo que eu queria trazer é dos irmãos na Judéia. Judéia era a região ali em que Jerusalém ficava. E que tinha não apenas a igreja em Jerusalém, mas outras igrejas pela região também. Agora, de uma forma mais específica, a igreja em Jerusalém, ela era liderada pelos apóstolos, homens de fé, homens que presenciaram o ministério de Cristo. E nas demais igrejas da região, incluindo a própria Jerusalém, tinham muitos membros, muitos cristãos, que também presenciaram o ministério de Cristo. Também ouviram do próprio Cristo os seus ensinamentos. E vários outros, que embora não viram Cristo, mas estavam sabendo do que aconteceu com Jesus Cristo, porque viviam na mesma época de Cristo e na mesma região de Cristo. O que eu quero trazer com isso é que eram cristãos de fé. Eram cristãos que viram Jesus Cristo face a face. Muitos viram Jesus Cristo ressuscitado. Então eram homens sim que tinham fé em Jesus Cristo. Agora, apesar da sua fé, o que nós observamos é que eram cristãos que passaram dificuldades também. Passaram pelas necessidades financeiras a ponto de precisarem serem sustentados pelas próprias igrejas. Vamos observar alguns exemplos no livro de Atos. Vamos começar lá em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Diz: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, Lucas diz que não havia necessitados porque aqueles que tinham alguma necessidade eram supridos pela própria igreja. Capítulo 6, versículo 1 traz a mesma ideia de viúvas cristãs que eram sustentadas pela congregação. Atos capítulo 11. Vai aparecer um profeta chamado Ágabo. E Lucas nos diz que esse profeta Ágabo, lá no versículo 28, dizia que viria uma grande fome por toda a terra. E Lucas diz o que de fato aconteceu na época de Cláudio. E no versículo 29 diz qual foi a reação da igreja em Antioquia. Diz: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, os irmãos na Judéia padeceram por causa dessa fome. E os irmãos em Antioquia os ajudaram enviando sustento a ele. Vamos pular para a terceira viagem de Paulo. Final da sua terceira viagem. Atos capítulo 24. Paulo acabou de chegar, tinha chegado em Jerusalém, estava preso já há um tempo. E numa das suas defesas, ele disse, em Atos 24, versículo 17, o seguinte: depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. O que a gente sabe é que ao longo da terceira viagem, Paulo ele coletou uma oferta para justamente enviar aos irmãos na Judéia. E essa coleta ela vai ser melhor detalhada nos livros de Romano, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Melhor, nas cartas, né? Se tiver curiosidade, dá uma olhada nesses trechos também. Ok, então vimos que eram irmãos que estavam precisando de ajuda, passaram pelas suas necessidades. Vamos ver agora o exemplo dos irmãos numa outra região, na Macedônia. Vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 8, que é justamente um dos capítulos em que Paulo vai comentar sobre a coleta que ele fez na terceira viagem. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 e 2 diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Então Paulo diz que esses irmãos, no meio de tribulação e no meio da sua profunda pobreza, eles foram ricos em generosidade. Eles ajudaram os irmãos na Judéia.
O que a gente vê aqui é o exemplo de cristãos pobres ajudando financeiramente cristãos ainda mais pobres na Judéia. Agora, alguns outros exemplos gerais. Tiago vai dizer, lá em Tiago capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, Tiago diz, Deus escolheu os que são pobres neste mundo, que não tem posses, não tem bens, não tem dinheiro, para torná-los ricos, mas não como a teologia da prosperidade diz, não ricos financeiramente, mas ricos em fé. Então, a vontade de Deus é que todos nós sejamos sim ricos, mas ricos espiritualmente. Em Apocalipse, capítulo 2, na carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2, versículo 9, Jesus diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E aí, Paulo, e aí Jesus vai continuar falando. Mas o ponto é que Jesus diz que conhecia a pobreza daquela igreja. Pobreza material, de posses. Mas Jesus diz, mas aos meus olhos, vocês são ricos. Vocês são ricos espiritualmente. Uma ideia contrária acontece na carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3:17, Jesus diz, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, uma igreja que se achava rica por ter as posses, rica financeiramente, mas Jesus diz, aos olhos divinos, você é pobre, você está nu, você é cego. O que eu quis mostrar com esses exemplos? Quis provar por meio desses exemplos de que Deus não prometeu aos seus servos no Novo Testamento nenhuma prosperidade financeira. E comprovamos isso justamente por meio desses exemplos. O fato de haver cristãos fiéis ao Senhor e também pode haver apóstolos do Senhor que viveram de uma forma humilde, que necessitaram da ajuda externa, da ajuda de outros, da ajuda da congregação. Esses cristãos que viveram sem posses, sem luxo, é a prova de que Deus não prometeu aos seus fiéis essa prosperidade financeira. No próximo vídeo veremos o exemplo de Jesus. Eu espero que tenha ficado claro com todos esses exemplos, essa conclusão que nós tiramos. E espero que tenha ajudado no seu estudo também sobre esse tema. Um abraço e até a próxima.